episódio do Não Pira Podcast e o assunto de hoje tenho certeza que vai ajudar muita gente. Nós vamos falar sobre hipnoterapia. Já ouviu falar disso? Se não, tudo bem, fica aqui que a nossa convidada vai explicar para você. Além disso, nós vamos falar também de compulsão alimentar, porque hoje ela focou a hipnoterapia na compulsão alimentar e a gente vai entender como que funciona aí essa ferramenta para tratar ou para ajudar no tratamento da compulsão. Hoje eu estou com a Isabela Braga, gente. Obrigada, Isabela. É um prazer. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Letícia. Para mim é um prazer estar aqui com você para falar um pouquinho mais de todas essas ferramentas para a gente sentir mais bem-estar nesse mundo que tá tão maluco, né? Exatamente. E não pirar, né? Como diz o podcast. Exatamente. Isabela, começa contando pra gente. Você já trabalha com hipnoterapia há quanto tempo? Foi de cara a sua primeira profissão? Como é que foi isso? Como você chegou lá? Não foi. Bom, eu trabalhava como chefe de cozinha, focada em alimentação saudável, vivi alguns transtornos alimentares e nessa busca de tentar entender, assim, da onde que vem, o que eu preciso fazer para melhorar, eu acabei conhecendo as terapias, né? Geralmente psicoterapia, terapia comportamental, me apaixonei. Resolvi fazer uma transição de carreira, mas com a hipnose eu trabalho há 3 anos. São 3 anos focada só na hipnose. Olha, que legal. E há 3 anos você já focou a hipnose de cara na compulsão? Sim, antes eu trabalhava com outras técnicas, atendia vários tipos de problemas, né? Quando eu encontrei a hipnose, me apaixonei pela hipnose há uns 5 anos atrás. Fui estudar, entender como funciona, passei por várias hipnoterapias. E eu fiquei, assim, tão apaixonada, impressionada com o resultado, que eu falei assim, bom, se isso aconteceu na minha vida sem ser para um transtorno alimentar, porque eu já estava tratada há muitos anos, se eu focar isso daqui para quem sofre com compulsão alimentar, tenho certeza que vai gerar resultado. E aí me tornei uma das maiores especialistas em compulsão alimentar e acho que a única do Brasil que trata somente compulsão alimentar através da hipnose. É verdade. E você também dá aula hoje em cursos de hipnoterapia, né? Isso, eu dou aula na Omni, que é a maior escola de hipnose do mundo. Eles têm uma unidade aqui no Brasil. E eu dou aula lá, sou embaixadora da escola, então eu respiro hipnose o dia inteiro. Que legal. Bom, vamos voltar um pouquinho então. Conta, quando foi isso? Você teve questões alimentares, é isso? Você pode contar pra gente o que aconteceu, como foi? Eu acho que o meu grande propósito hoje é divulgar um pouquinho, né, sobre os transtornos alimentares, porque geralmente, Letícia, é um transtorno que a gente vive sozinha, que a gente vive calada, que a gente não comenta pra ninguém, né? No máximo um terapeuta, uma nutricionista acaba sabendo. Então, quando eu me tratei, assim, foram 5 anos muito difíceis na minha vida. Lá em 2008, 2009, eu comecei a desenvolver compulsão alimentar. Na verdade, foi um quadro de anorexia, mas uma anorexia que a gente chama de não específica. Eu não cheguei a ficar abaixo do meu peso, mas para a quantidade de peso que eu tinha, eu perdi peso muito rápido, né? E aí, da anorexia, eu acabei desenvolvendo bulimia, compulsão alimentar e entrei num ciclo muito dolorido de compulsão, que eu não conseguia sair. E aí, acabei indo para o tratamento tradicional, né? Psicólogo, psiquiatra, nutricionista, todo mundo especializado para me ajudar a sair desse lugar. Então, foram 5 anos de muita luta, tentando encontrar um caminho, tentando encontrar um equilíbrio. Até que um dia minha nutricionista, Fernanda Timmerman, ela é fera na nutrição comportamental, uma das fundadoras da técnica, ela falou assim, Bela, você tá melhorando, mas eu acho que você tem que buscar um novo caminho. Eu acho que você tem que tentar entender suas emoções, porque acho que daqui a gente não vai sair desse patamar. E ela me apresentou para meditação, ela me apresentou para yoga, retiros. E eu fui me apaixonando pelo autoconhecimento e foi aí que eu virei uma chave, sabe? Que eu realmente percebi que meu tratamento evoluiu, que eu comecei a ter uma outra relação com o meu corpo, com a comida. E aí eu considero que eu tô aí há 11 anos em remissão, sem nenhuma crise de compulsão, sem nenhuma crise de bulimia, nem pensamentos focados na comida. Caramba, que legal. Quero falar mais sobre compulsão, mas vamos voltar na hipnoterapia, então. E aí, nessa busca das ferramentas, você encontrou a hipnoterapia?
certo? Não. Ou não foi? Não, nessa busca eu conheci outras terapias, eu fiz uma transição de carreira, eu trabalhava como chefe de cozinha, acabei trabalhando com outros processos terapêuticos e nesse caminhar, que daí virou uma grande paixão para mim, né, essa busca pelo autoconhecimento, entender que a gente vai muito além de um processo de psicoterapia, que a gente pode encontrar outras ferramentas que vão com um pouquinho mais de profundidade. Quer que eu repita? Não. Não? Pode seguir. Que nesse caminho a gente consegue encontrar mais ferramentas para, às vezes, encontrar aquele gap que a gente não está conseguindo destravar. E aí eu fui conhecendo várias ferramentas não tradicionais, e uma delas foi a hipnose. E aí sim eu me apaixonei pela hipnose, porque eu resolvi passar pelo tratamento, fui tratar uma questão financeira, que não era mais uma questão alimentar. Olha. Eu já tive muitos loopings de altos e baixos, e sempre que eu ganhava dinheiro, eu gastava o dinheiro, eu dava um jeito de alguma coisa acontecer que o dinheiro desaparecia. Quebra o carro, né? Quebra o a carro, casa, bate o tipo... carro. E eu falava assim, gente, não é possível, tem alguma coisa aí que é emocional, né? A gente ouve falar muito em crenças, né? Programações. As crenças limitantes. Crenças limitantes. E aí foi com um tratamento rápido de hipnose que, assim, uma chave virou. E eu comecei a mudar muito a minha relação com o dinheiro. Não só de conseguir ganhar, mas de cobrar, de manter, de multiplicar. E eu falei, bom, se a gente faz isso por uma crença financeira, imagina com o que está relacionado às emoções que levam a gente a comer, né? Exato. E aí eu me apaixonei e mergulhei, assim, de cabeça na hipnose. Que legal. Então, olha, já até respondeu um pouco minha próxima pergunta. Que você falou que também, para problemas financeiros, a pessoa pode fazer hipnose. Sim, tudo que tem um fundo emocional, Tá. tudo que tem uma programação mental baseada em emoções e vivências é o que a gente resolve com a hipnose. Ou seja, quase que tudo, né? Porque a gente, desde que é um bebê de 4 meses na barriga, a gente tem percepção de emoções. A gente pode não ter uma memória visual, mas a gente tem uma percepção de emoção e tá tudo gravado. Então, tudo que eu vivo ao longo da vida, eu vou criando uma percepção de mundo que é minha, que é única, e isso fica gravado e vai me levando a conectar pontos que geram uma programação, que pode ser uma programação positiva, de uma relação boa com o corpo, né? Se minha mãe tem uma relação boa com a comida, se dentro de casa ninguém me força a comer, eu vou criar uma relação boa. Mas se eu vivo num contexto que comida é perigoso, para de comer que você vai engordar, que a mamãe faz dieta, que o pai fala come até o final porque tem criança passando fome, eu começo a criar uma programação negativa. E aí eu não mudo mais, eu tenho uma programação que me leva a lidar com tudo isso na vida adulta. Caramba, até me veio uma coisa aqui na cabeça. Mas eu vou falar logo, senão depois eu vou esquecer. E aí a gente volta aí para as questões também, as outras questões da hipnose. Eu lembrei, por exemplo, quando eu era criança, eu não gostava de comer. E aí minha mãe falou, você não vai sair se você não comer. Sim. Come, tem que comer. Então era uma luta para eu comer. Aí eu, será que isso pode ser? Sim, também pode ser totalmente. Alguma coisa? Porque, claro, passei várias coisas, né, na minha vida que eu também acho que tiveram relação, mas eu tive questões alimentares, como eu te falei aqui em off, antes da gente começar a gravar. Também tive questões alimentares. E aí, nunca pensei, por exemplo, dessa forma, sabe? Que ali já podia ser algo que pudesse ser um gatilho. Sim, eu falo que a nossa mente ela é literal. Ela é literal da seguinte maneira. Para sua mente profunda, que a gente chama na hipnose de subconsciente, não existe, a mamãe está falando isso porque ela está preocupada que eu cresça saudável. Não, é assim, ela relaciona isso com algo traumático, né? Uma mãe que força, uma mãe que fala, você não vai sair da mesa até comer até o final. Ela gera uma emoção negativa relacionada à comida. Então, toda vez que eu sinto uma emoção negativa, a comida está associada. E se está associado, quantas emoções negativas a gente sente hoje que a mente vai relacionar. Igual uma pessoa que passa com o perfume de um ex-namorado, sabe? Que você fala assim, nossa, toda vez que eu sinto esse cheiro, eu lembro dele. A mesma relação. E às vezes aquilo te traz uma sensação ruim, né? Sei lá, ou boa. Entendi. E aí, às vezes, esse gatilho que foi criado ali pode ter ficado... ali em banho-maria, vamos dizer assim, estava ali escondido, e aí por conta de repente, alguma outra coisa que despertou uma emoção, é uma somatória, é uma somatória de vivências que vão levando a uma programação que leva você a comer, né? Entendi. Então, nunca é um ponto só. São vários pequenos traumas, e aí trauma a gente pode falar de algo realmente muito traumático,
ou o trauma que vem através do amor, como Sim, esse, né? aham. A sua mãe, e nenhuma mãe quer fazer o mal, mas Claro. acaba gerando um trauma que na somatória, por exemplo, você cresce, aí você começa a ficar gordinha na escola, sofre bullying, pronto, mais uma relação com a comida e com o corpo. Aí você emagrece e as pessoas começam a te elogiar, mais uma programação reforçada. Então é uma somatória de coisas que leva você a criar uma programação tão forte que mesmo que você não queira comer, você come. Ou mesmo que você não queira descontar a emoção na comida, você desconta. E aí não tem só uma programação, tem um comportamento aprendido, né? Por isso que a gente tem aí a terapia comportamental, porque existe um comportamento e tem também uma questão fisiológica, né? Você tem uma descarga de dopamina no seu cérebro cada vez que você come aquele docinho, aquele hambúrguer, e vira um ciclo vicioso. Você tem um comportamento, uma dopamina e uma programação emocional que você fica presa dentro desse padrão. Sim. E aí, né, se você não busca ajuda, é muito difícil você conseguir se desvencilhar de tudo isso, porque é muita coisa, né? É muita coisa, você fica no efeito sanfona. Cada vez que você ganha peso, você ganha mais peso do que você tinha antes, e aí você acha que você tem que restringir mais. Vira um ciclo sem fim, né? E aí, se você não consegue encontrar a verdadeira raiz de onde vem essa programação, dificilmente você consegue agir diferente. A força de vontade, ela serve para poucas pessoas, né? Poucas pessoas conseguem emagrecer só com a força de vontade, né? Talvez uma pessoa que não tenha certos traumas enraizados. É uma pessoa que ela consegue pegar apenas 5% do cérebro dela e acionar para que ela chegue no resultado, mas é a grande exceção, né? 5% das mulheres que fazem dieta no Brasil conseguem manter o resultado da dieta. Olha. 95% das mulheres, e se você é uma delas e está ouvindo esse podcast, não consegue manter. E quando ganha peso, ganha mais peso. Então, não é uma questão de força de vontade, é uma questão de uma programação e de um comportamento aprendido que faz o seu cérebro ficar nesse ciclo sem fim e você não consegue sair. Caramba. É muita gente, né? E aí a pessoa se sente culpada e isso vai piorando, né? Esse ciclo parece que vai piorando. Enfim, a gente já começou a falar de compulsão. Tudo bem, depois eu volto lá para saber mais sobre hipnoterapia. E aí, por exemplo, só, entre aspas, a hipnoterapia já resolveria ou a pessoa tem que fazer um tratamento multidisciplinar? Ótima pergunta, Letícia. Pode ser que ela precise de um tratamento multidisciplinar, pode ser que não. A gente nunca tem como saber, né? Eu falo que a hipnoterapia é um tiro assertivo na raiz do problema. Agora, se depois do tratamento ela vai precisar de um acompanhamento nutricional, não dá para saber, né? O que a gente sabe é que a hipnoterapia ela é um tratamento mais assertivo, breve e rápido. Muitas pessoas só com a hipnoterapia conseguem seguir bem. Muitas pessoas melhoram muito e sentem que precisam de um outro acompanhamento para lapidar aquilo que ainda restou. Então, tem muitas clientes minhas que depois pedem contato de uma nutricionista e seguem e têm um ótimo resultado com tratamento multidisciplinar. Tem clientes minhas que estão com muito sobrepeso e muitas vezes precisam de um tratamento medicamentoso, de um endocrinologista ajudando. E tem clientes que simplesmente com a hipnoterapia conseguem resolver o problema. Então é muito personalizado, vai assim muito de acordo com a necessidade emocional daquela pessoa. Só ali na consulta que dá para entender melhor, né? Na consulta e na evolução do tratamento, né? Eu sempre falo assim, a gente vai fazer o que for preciso para resolver. Se precisar de mais alguém, a gente coloca. Se não precisar, vamos seguir desse jeito. O mais importante é que a gente tem milhões de ferramentas, Letícia, para ajudar. Então, assim, se precisar de mais, que bom que tem, porque a gente vai poder caminhar mais assertivamente, né? Com mais assertividade. Mas, geralmente, a hipnoterapia, ela tem bastante resultado por si só. E a hipnoterapia não é um tratamento de uma sessão. Não é um tratamento de uma Não sessão. é que você vai fazer uma sessão e pronto. Não, mas também não é um tratamento de meses, de várias sessões. Ele vai variar de acordo com a complexidade dos traumas e das emoções que estão ali gravadas, né? Mas geralmente é um tratamento que a gente fala de 3 a 10 sessões, dependendo do caso. Entendi. Então, a gente avalia, analisa e a gente consegue garantir que seja um tratamento de bastante resultado. É claro
que a gente não tem 100% de melhora, porque nenhum tratamento no mundo tem, mas a gente consegue chegar a um nível de satisfação de 93%. Uau. Então, todo mundo que passa comigo depois recebe uma fichinha, avalia, e eu falo que o NPS do método é 93%, porque a gente consegue resolver muitas das raízes que estão ali, que é como se fosse um iceberg, né? A gente olha a compulsão, insônia, ejaculação precoce como um sintoma, a ponta do iceberg. O que está na base tem um fundo emocional. E é esse fundo emocional que a gente vai cavocar através da hipnose. Legal. Vamos explicar então para o pessoal agora o que afinal é hipnose, né? Até a gente recebeu uma pergunta nas redes sociais e se você quiser fazer a sua pergunta, só seguir a gente no Não Pira Podcast, que eu sempre abro caixinha de pergunta para os próximos convidados. E a pessoa falou assim, eu nunca ouvi falar. Como é comprovado que funciona? Mas, enfim, aí já aproveita e explica também como funciona, né? Perfeito. A gente acha que é algo novo, né? Porque há poucos anos a gente fala sobre hipnose. Acho que aqui no Brasil há uns 10, 12 anos. Mas, na verdade, a hipnose é usada há mais de 200 anos, né? Na época que nem tinha anestésico, usava-se hipnose para gerar uma anestesia do corpo e fazer uma cirurgia sem anestesia, por exemplo. Uau. E isso, inclusive, é algo que a gente ensina nas formações, né? Um estado tão profundo de hipnose que você consegue sentir o seu corpo, mas você quebra o ciclo da dor. E você consegue fazer procedimentos cirúrgicos sem anestesia. Então, a hipnose, ela é muito mais antiga do que a gente imagina. Ela já existia nos templos do sono do Egito, assim. Então, a gente tem registros da hipnose sendo usada há muitos e muitos anos. Mas a hipnose usada como processo terapêutico nos últimos 70 anos. Ela é bem nova como terapia, né? E basicamente como funciona, Letícia? Hipnose é um estado natural de todo ser humano. Ela acontece o tempo todo, só que a gente não sabe, né? Então, por exemplo, se você assistir um filme de terror e você ficar com medo, a gente vai olhar e falar assim, não, mas espera aí, Letícia, são atores, é sangue de mentira, é um cenário, como que você tem medo? Mas você não consegue não sentir medo, porque você está em hipnose. Quando você assiste um filme, você está em hipnose e você vive aquela história, você acessa uma emoção. Isso é o estado de hipnose. Então, é acessar esse subconsciente, que é uma mente emocional, que representa, se a gente for colocar em números, 95% da nossa mente, e que dentro dessa mente a gente consegue trabalhar memórias que estão ali gravadas, emoções que estão gravadas, programações, e inclusive trabalhar numa reprogramação mental com sugestões muito mais positivas, que é o que a gente chama de neuroplasticidade do cérebro, né? A neurociência mostra que o cérebro ele é plástico. Se eu tiver ferramenta para estimular um novo comportamento, ele vai aprender um novo comportamento. Então, é exatamente por isso que a gente usa hipnose num processo terapêutico. Entendi. Tem também pessoas que são mais suscetíveis à hipnose ou que têm mais facilidade de serem hipnotizados, vamos dizer assim? Não tem isso? Isso é um mito. Na verdade, todo mundo que tenha uma cognição perfeita consegue entrar em hipnose, porque basta seguir as instruções e imaginar. Então, qualquer pessoa que consegue imaginar, consegue entrar num estado de hipnose. E aí a gente fala assim, mas Bela, eu tenho dificuldade em imaginar. Mas se você tem ansiedade, porque você tem dificuldade em pagar boletos, e você fica pensando, não sei se eu vou ter dinheiro para pagar aquele boleto, você já está imaginando um cenário, você consegue imaginar. Então, todo mundo imagina o tempo todo. A ansiedade é imaginar o futuro. Sim. Então, se você consegue imaginar, você consegue entrar num estado de hipnose. Tem pessoas que têm mais facilidade em seguir as instruções e pessoas que têm menos facilidade. Tá. Então, com certeza, uma pessoa, por exemplo, artista, que, né, acaba imaginando muito na sua profissão, militares que conseguem seguir regras e seguir instruções, são pessoas que têm muita facilidade em entrar no processo. Entendi. Então, não existe uma pessoa mais sugestionável. Existem pessoas que têm mais facilidade, mas todo mundo consegue, é só treinar. Entendi. É que você deu o exemplo do filme e eu já pensei, por exemplo, eu tenho uma amiga que ama filme de terror e ela, assim, não fica tão impressionada como, por exemplo, eu fico. Eu nem gosto de assistir muito. No geral, eu não assisto, porque se eu assisto, eu fico assim... Tem até pesadelo, né? Eu também. Tenho pesadelo, não durmo bem. Imagina, sozinha, não vou assistir. Eu acho que a pessoa vai abrir a porta da minha casa, sabe? Eu falo, nossa, acho que eu sou muito imaginativa, então, sabe?
Mas Aí por isso que não me veio necessariamente, o fato dela não ter medo, não necessariamente vai mudar alguma coisa pro processo. A única coisa que eu falo precisa seguir as instruções do terapeuta e o que eu pedir pra você imaginar, você imagina. Então, se eu pedir pra você imaginar você criança e você dando um abraço na sua criança, simples assim, é só imaginar isso acontecendo. Porque a nossa mente, Letícia, ela não diferencia realidade de imaginação. É por isso que eu uso lá no consultório o óculos de realidade virtual. Porque quando você coloca o óculos no metaverso, a sua mente não fala assim, isso daqui é uma animação. Tanto que você tem que setar uma área em volta do óculos, porque se você der um passo fora dessa área, o óculos desliga. Senão você bate na TV, você bate na parede e se machuca. Então a mente ela não sabe diferenciar a imaginação de realidade. Se eu tô num estado de transe, que a gente chama de sonambulismo, e eu peço pra pessoa imaginar algo e ela imagina, pra mente aquilo tá acontecendo. E eu vou resolvendo conflitos internos e vai ficando tudo bem. Então, essa reprogramação mental, ela acontece através da imaginação. Entendi. A hipnose acessa algum lugar no nosso cérebro, no nosso inconsciente, é isso? Exato. Que várias outras terapias não acessam. Exatamente. E aí, por isso, a gente consegue mexer mais rápido. É assim que funciona? Exatamente, é isso mesmo. Ela acessa memórias, emoções que muitas vezes a gente não acessa aqui conversando na razão. E que entendendo tudo isso, a gente consegue sugestionar um novo caminho com muito mais facilidade. É por isso que a gente fala que é um processo mais rápido e assertivo. Entendi. Eu lembrei da programação neurolinguística, acho que é isso. Que eu nem sei direito o que é. Mas é a mesma coisa? São É parecidos? uma vertente pós-hipnose, né? A hipnose é a base, PNL é como se fosse mais uma caixinha dentro, mais uma ferramenta dentro da caixinha. Então, sim, PNL é real, mas ela não trata a causa. Então, por exemplo, você tá com uma dor. Em vez de eu tratar a causa da dor, eu coloco um band-aid e um anestésico. Isso é PNL. Hipnose é entender de onde que vem a ferida e tratar a ferida. Você ainda vai precisar de um band-aid, mas vai tratar a causa da ferida. Então, PNL é importantíssimo, mas muitas vezes ela não trata a causa. Entendi. Tá certo, não vai tão profundo. Não vai tão profundo. Tá. Muitas pessoas me procuram, Bela, você faz balão gástrico hipnótico, né? Que é PNL isso. É fazer a pessoa imaginar que tem um balão gástrico e que ela não sente fome. E eu falo, não faço. Porque eu não tô tratando a causa da sua compulsão. Eu preciso tratar a causa, porque se eu tratar a causa, acabou. Não vou precisar de um balão gástrico hipnótico, entendeu? Então, eu não acredito muito nesse band-aid por si só. Eu acredito num conjunto de ferramentas que podem ajudar aquele paciente a ter uma melhora, inclusive PNL. Sim, porque também é como na medicina comum que a gente conhece, né? Você fica tratando só o sintoma, uma hora aquela causa vai sair por algum outro lugar, então, Exato, né? exato. Então, mas existe, então, balão gástrico hipnótico, Existe, é isso? existe. Que é como se a pessoa fizesse uma bariátrica. Ele gera uma sensação de saciedade, a pessoa sente que, nossa, parece que diminuiu minha vontade de comer. Sim, existe, porque o estado de hipnose, ele pode gerar uma mudança de padrões fisiológicos, como, por exemplo, eu consigo estancar a hemorragia, eu consigo mudança de paladar, olfato, visão, tato. É por isso que em show de palco as pessoas falam, você vai comer uma cebola com gosto de maçã. Eu consigo fazer essa mudança, né? Verdade, isso é real. Então, eu consigo gerar uma sensação de saciedade real. Agora, isso vai se manter? Se não tratar a causa, isso pode ir para outro lugar. Vou dar um exemplo claro, tá, Letícia? Pessoas que fazem cirurgia bariátrica e conseguem emagrecer. Em um ano, elas se endividam em $500 mil. Ela transferiu o problema para outro lugar, porque ela resolveu a questão fisiológica de não conseguir comer em excesso. Então, se eu não trato a causa, para algum lugar essa panela de pressão vai abrir. E isso é real. Eu recebo vários casos no consultório de pessoas que falam assim, Bela, eu não preciso emagrecer, eu já emagreci, eu fiz a bariátrica, mas eu me endividei. Você trata? Eu falo, trato, porque é a mesma causa de quem tem compulsão, só não foi tratada. E só mudou aonde colocar a compulsão, né? O foco da compulsão. Mas eu conheço também algumas pessoas que já fizeram bariátrica e aí conseguiram engordar de novo. Minha mãe conta de uma pessoa que ela conhece que a pessoa virava lata de leite condensado, porque era o que o estômago aguentava, mas assim,
ela tá compulsiva, Sim. né? Claramente, virando... São altíssimos os números. Então, assim, poxa, precisa tratar aqui, né? A cabeça, Exato. enfim, ou fazer terapia, enfim, tem várias ferramentas, como a gente falou. Ou a hipnoterapia que a gente tá conhecendo hoje. Exato. Você falou de ansiedade, né? E uma pessoa aqui perguntou também. Pode ajudar para ansiedade e insônia? Acho que eu já sei a resposta, mas conta um pouco pra gente. Com toda certeza. Inclusive, para quem sofre com insônia, eu sugiro que você baixe um aplicativo. É grátis. Ele se chama Plenamente. Você vai baixar, tá? Tem em Android e iPhone. Plenamente. E lá tem um áudio de auto-hipnose que se chama Relaxamento Dormir Melhor. Você vai escutar ele na hora de dormir, você vai perceber que é um estado de hipnose, né, que a gente induz através do áudio e que ele ajuda muito no sono. Inclusive, quando eu tô muito pilhada na hora de dormir, eu coloco e eu durmo no meio do áudio, eu acordo durante a noite com o fone no ouvido. Então, sim, insônia, ansiedade, tudo isso tem uma causa emocional, que pode ser um grande trauma, como, por exemplo, uma pessoa que foi assaltada e que ela estava dormindo e aí aconteceu Enquanto dormia, aparecia a pessoa. Exatamente. Ou pode ser simplesmente algo que foi um acúmulo de coisas que ela viveu e que daí a mente dela entende que ela não pode dormir, que ela não pode descansar, que ela tem que ficar em alerta o tempo todo. Caramba. Pelo que você falou, então, até depressão ou coisas mais graves nesse sentido de saúde mental, daria para tratar? Daria para tratar, com toda certeza. Que legal. Tem alguma... não sei... Como que isso funciona dentro da pessoa? Funciona sempre da mesma maneira? É isso? A hipnose, seja para ansiedade ou para depressão ou para compulsão? Sim, na verdade, traumas. a ferramenta é a mesma, Letícia. Não importa o sintoma, a ferramenta é a mesma. Então, a gente sempre vai buscar a causa emocional, os eventos que aconteceram, que levam a pessoa a criar uma estratégia de sobrevivência, que é o sintoma. Então, sempre que alguém aparece com compulsão, com uma pessoa fumante, por exemplo, fala, não quero mais fumar. Eu falo, mas que bom que você fuma. Foi uma estratégia que você criou para sobreviver. A mesma coisa compulsão, a mesma coisa depressão. São poucos os casos de depressão que é simplesmente uma questão neurológica, né? Uma questão que você vai lá, toma um remédio e resolve. Geralmente, o psiquiatra fala, tá bom, você vai tomar esse remédio, mas você precisa de terapia, né? Porque tem um fundo emocional. Então, qualquer sintoma que tenha um fundo emocional, a gente consegue tratar com a hipnoterapia. E aí, o que acontece? Muitas vezes, a gente vive um trauma e a gente acha que vem desse trauma. Mas às vezes é algo muito anterior. Eu falo que a grande maioria dos casos são os 7 primeiros anos de vida da pessoa que tem ali algo que ela aprendeu e que leva ela ao longo da vida a criar sintomas. Às vezes memórias intrauterinas, de situações que ela viveu dentro da barriga, memórias de um bebezinho, crianças pequenas, e geralmente quando a gente faz o tratamento da hipnose, a gente volta para essas memórias bem pequenininhas, que foi onde aquela pessoa aprendeu a sentir uma emoção negativa, que foi acumulando, virando uma bola de neve, até chegar na depressão. Caramba. E não significa que essa pessoa já vai ter alguma coisa ali na adolescência. Às vezes vai demorar muitos anos e, sei lá, só mais velha essa pessoa vai, de fato, ter esse problema maior de ter que procurar ajuda. Exatamente. Dificilmente é ali na adolescência, né? A grande maioria dos casos é na vida adulta. Claro, adolescentes também têm, e ótimo, o melhor cenário é tratar o quanto antes, mas a gente vai vivendo e aí chega ali na vida adulta, você começa a ter um sintoma maior e você fala, tem alguma coisa errada aqui. E aí a pessoa chega no consultório e fala, Bela, eu comecei a ter compulsão há 4 anos atrás, porque eu estava num trabalho que me sugava demais. E eu falo para ela, tá bom, o trabalho foi o transbordar do seu copo. Na verdade, é algo que vem acumulando há muito tempo e que o trabalho foi o gatilho para você gerar a compulsão. Entendi. Mas vem de muito antes. O sintoma, quer dizer, a causa quase nunca é aquele episódio estressante ou traumático que a pessoa acha que quase teve. Nunca, é muito raro. É muito raro. E como é que funciona, por exemplo? Vou fazer uma consulta. Chego no consultório.
conversa com a pessoa antes? Como é que funciona a consulta? Ótima pergunta. A primeira coisa que eu faço, né? Não sei outros hipnoterapeutas, mas para mim só faz sentido pensar no tratamento se eu conheço a pessoa e a demanda dela. Então, a primeira coisa que eu faço é um primeiro encontro que eu chamo de análise de caso. Um encontro de umas 2 horas, Letícia. Eu vou fazer várias perguntas. Eu vou entender como se fosse um quebra-cabeça que foi montado na mente dela que leva ela a ter o sintoma. Então, muitas vezes, é um encontro que traz clareza de coisas que a pessoa nunca entendeu. Por que que eu tenho esse comportamento? Por que que isso funciona desse jeito? De onde vem isso? Então, eu faço várias perguntas e ela começa a entender como que funciona essa programação, por que que tem servido para ela tudo isso, além dela experimentar a hipnose, né? Eu acho que é fundamental para você pensar num tratamento, experimentar. Entender como funciona, experimentar algo bem levinho, entender que, nossa, se eu só imaginar já vai acontecer. E a partir daí a gente pensa num tratamento que é personalizado de acordo com a demanda que a gente identifica lá. Então eu consigo identificar os gatilhos dela que levam ela a ter compulsão. Eu consigo identificar os traumas e as vivências que ela teve que podem estar por trás daquilo para a gente ter um tratamento bastante assertivo. Entendi. Então, essa primeira sessão é essa análise profunda, essa conversa e uma hipnose ali leve, mais para a pessoa sentir, entender nela como funciona. Isso. E aí, depois é que vão começar as sessões mais profundas. Focadas naquele... No tratamento, No tratamento. E aí, nessa análise, geralmente, ela já sai com bastante coisa para fazer, né? Ela sai com esse aplicativo que eu indiquei, ela sai com um livro, às vezes, para ler, ela sai com alguns exercícios importantes para a gente iniciar o tratamento. Por quê? É um tratamento breve. Então, quanto mais pronta ela tiver, melhor vai ser para ela o resultado. Então, eu gosto muito de trabalhar com um tratamento rápido, né? E para isso, ela precisa não só entender a técnica, experimentar, mas ela precisa ter o máximo de clareza para chegar na primeira sessão e a gente resolver o máximo de questões. Então, esse primeiro encontro, ele já é um encontro terapêutico, que gera bastante resultado. Inclusive, tem pessoas que nem voltam mais porque melhoraram. É raridade, mas tem alguns casos que só dessa conversa a pessoa melhora. Mas a grande maioria precisa voltar e fazer o tratamento. Mas eu não consigo atender se não tiver esse primeiro encontro, porque tem muita coisa por trás da mente dela que a gente precisa ter, primeiro, consciência para depois ir para o inconsciente. Sim, é isso que eu ia falar. Nesse primeiro encontro, às vezes a pessoa descobre, na verdade, coisas que ela nem imaginava, né? E eu acho que nesse período ela já consegue ir refletindo sobre aquilo. Exato. E, claro, não é tão simples a gente falar, tá bom, agora que eu sei isso, virei a chave, uhul. Não. Mas ela, né, só o fato, é o que você falou, ela já saber daquilo já vai ajudar no processo como um todo, né? Sim, porque imagina que você chega pra mim, Letícia, e você fala, Bela, eu quero entender por que que eu tenho compulsão ou por que que eu como exagerado. E aí, nessa conversa, você descobre que o fato de você ter passado uma escassez na infância, seus pais passaram dificuldade e colocavam só o básico na mesa. Isso já é o suficiente para você criar uma programação de sobrevivência que é assim, ó. É um cérebro primitivo, da época das cavernas, que ele fala assim, vai faltar a qualquer momento, então estoca. Aí você chega na vida adulta, tem dinheiro, pode pedir iFood, pode pedir Rappi, e você vai lá e come. Sim. Isso, às vezes, não está claro para você. E eu falo, olha, sim, isso também está por trás de um comportamento. Então, tem uma questão fisiológica do seu cérebro que leva você a estocar, porque já teve falta, teve o medo da falta. Então, muitas vezes, é isso que você começa a entender e falar, caramba, eu vivi muito disso, eu escutei muito disso, meus pais viviam com medo de perder, e esse é um medo real que eu tenho hoje e nem tinha percebido, né? Um medo de faltar, sempre com medo que não tenha. Então, muitas vezes isso fica muito claro nesse primeiro encontro. E claro, isso não muda, mas ter consciência já é o primeiro caminho. Sim, com certeza. Que legal. Vamos focar um pouquinho na compulsão, então, agora. Você decidiu se especializar em compulsão com a hipnoterapia por conta das questões alimentares que você teve, porque você teve tudo, né? Você falou, você teve a bulimia, você teve anorexia também, é isso? Anorexia, ortorexia, vigorexia, tudo que você imaginar foi o pacotinho completo. Sério? Que eu tive. Tem uns nomes aí que eu nunca nem ouvi. Ortorexia, vigorexia, então basicamente é
aquela sensação de você querer ser muito saudável e você só faz as coisas querendo ser saudável. Faz muito exercício achando que é saúde, mas na verdade é um transtorno, né? Então você faz 2 vezes por dia academia. Ou, nossa, não consegui ontem, vou 2 vezes amanhã. Quando vai viajar de férias, não consegue ir se não tiver um hotel com academia. Isso é um transtorno mental, né? Então, a gente não pode achar que é só uma vontade de ser saudável. Eu tive tudo isso. E aí, quando eu decidi trabalhar com a hipnose, eu comecei atendendo vários casos, mas naturalmente eu fui nichando para compulsão, porque eu acho que de todos os transtornos, Letícia, ele é o mais presente. Pode não ser um quadro compulsivo, e a gente até pode falar sobre isso, mas comer transtornado, comer exagerado, comer compulsivo, tudo isso, assim, a quantidade é muito maior do que mulheres que têm anorexia, que têm bulimia. Então, é um transtorno que tem um grande volume de pessoas. E aí, naturalmente, eu acabei nichando e me especializando nisso. Legal. Então, explica pra gente qual é a diferença do transtorno compulsivo e de um simples, entre aspas, comer compulsivo. Tá. Primeira coisa é que a única pessoa que pode fazer um diagnóstico é um médico ou uma nutricionista. São as 2 pessoas que podem olhar e falar: você tem um transtorno compulsivo ou você tem uma bulimia, tá? Então, basicamente, se você tá na dúvida, você tem que pensar em alguns aspectos. O comer compulsivo, ele acontece de uma maneira muito exagerada. Então, realmente é uma quantidade de comida absurda. Vou dar um exemplo, tá? Para você que tá aí em casa e tá escutando. Você come uma pizza inteira, um pote de sorvete, um McDonald's, um pacote de salgadinho, 5 picolés. Isso é um comer compulsivo, numa velocidade rápida, seguido de muita culpa e muita vergonha. Geralmente acontece quando você está sozinha, tá? Um comer exagerado é simplesmente comer a mais do que eu comeria normalmente. Ele pode ser de uma maneira rápida, mas ele pode acontecer na frente de outras pessoas. E ele pode ser seguido de culpa, mas não é um desespero e um total descontrole como é a compulsão. A compulsão, você não tem controle nenhum. Tem pessoas que comem comida do lixo e congelada, feijão congelado, ela quebra e come. Comer exagerado, não. Eu tô ali, aí tem mais um lanche, eu peço mais um lanche, aí eu tomo mais um sorvete, aí eu me sinto culpada, mas foi uma quantidade só exagerada, não foi uma quantidade compulsiva. E geralmente os 2 têm uma questão bem transtornada de como você se sente após ter comido. Então vem uma sensação de vergonha e culpa muito grande. Sim. E você pode dizer alguns sintomas que tem no comer compulsivo? É isso? Que é diferente do comer exagerado. O sintoma é esse, do transtorno, né? Da Total compulsão. Descontrole, então uma sensação de total descontrole. Ela não consegue escolher não ter a compulsão, é um descontrole muito grande, uma velocidade muito rápida desse comer. Você não consegue escolher a comida que você come. Então, você até pode escolher por preferência, mas a hora que entra no descontrole, vai qualquer coisa que tem ali na frente, qualquer coisa que está na geladeira, que está na despensa. E, geralmente, ele acontece com bastante vergonha, né? O comer exagerado, ele pode acontecer esporadicamente, né? Ele pode acontecer com menos intensidade. Você, às vezes, consegue ter o controle, mas você acaba optando por não. Então, ele tem outras características. Tanto que hoje a medicina fala que até um exagero por semana não é considerado nenhum transtorno. Então, se você uma vez por semana exagera, tá tudo bem, você é um ser humano normal. Mais do que um exagero, começa a ser um comer transtornado. E se evoluir para muitas vezes na semana um comer muito exagerado, com total falta de controle, é uma compulsão alimentar. Entendi. Então, aquela coisa de, veio o fim de semana, nossa, comi muito, exagerei. Isso é só um exagero. Normal. É. Tá certo. Se gera sofrimento para você, vai tratar, né? A gente não precisa aceitar nada que esteja sofrido. Mas é isso, a gente também precisa desmistificar um pouquinho essa mentalidade da dieta que não se permite ter exageros. É normal, você tá lá com seus amigos, pede uma pizza, come 4 pedaços, exagerou, tá tudo bem, né? Isso não é compulsão. Agora, se isso acontece com muita frequência, você sofre, você tá tendo sobrepeso e você não consegue fazer diferente, aí sim, você merece um tratamento. Sim, entendi. E
Bom, você falou um pouco, né, que normalmente são questões emocionais, mas tem coisas mais comuns, assim, que podem ser as causas de um comer compulsivo? Ou, assim, muito variado? É bem variado, mas tem algumas questões que aparecem com bastante frequência, né? Algumas questões, abusos. Então, por trás de um comer compulsivo tem bastante história de abuso, violência. Então, violência na infância, um pai muito violento, uma mãe violenta. Situações de escassez, como eu te falei, né? Escassez, perdas, então aquele medo de faltar. E sentimento de culpa. Pessoas que fazem algo, que se sentem muito culpadas ou que sentem uma culpa muito grande por algo que fez ou deixou de fazer. Pessoas que foram, às vezes, abandonadas na infância e não têm aquela nutrição do amor, do afeto, do aconchego. Geralmente são pessoas que têm mais tendência a desenvolver a compulsão na tentativa de suprir tudo isso, sabe? É claro, tem inúmeros outros casos, mas, assim, é bem comum isso aparecer por trás de uma compulsão alimentar. Entendi. E tem alguma coisa que a pessoa que tem compulsão pode fazer em casa para ajudar no dia a dia? Claro, além de buscar tratamento, mas assim, o que de repente ela pode começar a fazer agora? De repente ela ouviu, ela assistiu, falou: Nossa, eu acho que eu tô com problema, eu acho que eu preciso de ajuda. Mas tem coisas assim para, olha, é legal você fazer isso ou aquilo, não Tá. sei. Primeira coisa é ela entender que não é uma questão de força de vontade, que ela tem um problema real. E tirar um pouquinho a culpa que ela sente de, poxa, de novo, eu prometi que eu não ia comer e agora eu comi, né? Não é sobre esse esforço, é muito maior do que ela. A gente fala, né, Letícia, que quando você tem uma compulsão alimentar, você precisa criar estratégias para diminuir o acesso à comida. Então, se você sabe que você tem compulsão por chocolate, evita comprar chocolate em excesso. Mas também não é não comprar chocolate. Porque o erro que as pessoas cometem é assim: eu não consigo me controlar com chocolate, então eu não compro. Mas aí a mente dela foca naquilo e ela fica: meu Deus, eu preciso de um chocolate. Quando ela come em excesso. É ter o chocolate em pequena quantidade. Isso já pode ajudar ela a não ter uma crise de compulsão. Tá com vontade? Tem uma barra pequena, come a barra pequena. Se tem várias barras ou a barra grande, a chance dela ter compulsão é muito maior. Então, diminuir a disponibilidade pode ser uma ótima estratégia. Mas não restringir, né? Assim, Não completamente. restringir. Restringir é o caminho que vai gerar gatilho. Porque vai estressar o cérebro dela. E um cérebro estressado, ele vai focar na comida. É aquela coisa que você fala assim: não pode colocar o dedinho na tomada. Você fala pra criança. Daí ela fica lá, ó, cutucando a tomada. O cérebro foca naquilo que não pode. Naquilo que você evita, que você restringe. Você falou do cérebro estressado, e eu sinto que quando eu tô mais cansado, foi um dia mais complicado, mais corrido, tem essa coisa de: ai, não, tipo, preciso, sabe? Eu mereço um sushi. Deixa eu comer um negocinho gostoso, né? Mas assim, que tudo bem, acho que ainda tá dentro da normalidade, mas tem um pouco disso, né? Da gente, sei lá, o dia não foi tão bom, então eu vou Tem. ficar bem com a comida vai ser boa pra mim, pelo menos, né? Tem essa muito disso, né? Porque comida, ela é fonte de prazer e deve ser, né? A gente não pode comer só por sobrevivência. O problema é que se a gente sente pouco prazer na vida e a gente tá muito estressado, a fonte mais rápida de prazer, sexo, drogas, álcool, compras em um clique ou comida. O que tá mais disponível pra gente ali na hora? Comida. Comprar ou comer. Comprar também com o celular hoje em dia, né? Então, comer é uma ótima estratégia para você desopilar naquele momento, né? Então, o caminho é você entender que, poxa, para ter uma vida equilibrada, para você não pirar, você precisa de várias estratégias, né? A medicina do estilo de vida mostra pra gente hoje que um dos grandes pilares do estilo de vida saudável são relacionamentos, amizades, sair com amigos. Por isso que todo mundo pirou na pandemia, né? Fica trancado em casa, perdeu esse vínculo. Então, ter um círculo de amigos que você sai, ter um relacionamento saudável, amoroso, que você se sinta acolhida, fazer exercício físico que vai liberar dopamina, dormir bem, fundamental para você ter equilíbrio. Tudo isso vai permitir que você consiga distribuir melhor essa dopamina ao longo do dia. E aí chega nesse momento que você está cansada, você fala:
Ai, tá bom, mas hoje eu não preciso pedir o meu rap. Eu vou fazer aqui minha comidinha e tá tudo bem, né? Então, Exato. você cria estratégia para conseguir agir diferente. E aí, quando realmente for uma vontadezona, né? Porque tem a vontadezinha, tem a vontade e a vontadezona. Quando for uma vontadezona, você se permite, pede sua comida e tá tudo bem, né? Sem culpa, né? Que eu acho que é a parte mais difícil Sem do que culpa. você falou aí, por enquanto, do que a gente pode fazer, né? Não se culpar. Tem alguma dica para isso? Porque é tão complexo, né? É muito complexo. Nossa, eu acho que isso aqui dava mais uns 4 episódios, se a gente fosse falar. Vamos falar de culpa. Mas, basicamente, a gente precisa aprender a voltar a comer normal, né? Comer intuitivo, se conectar com a nossa fome, com a nossa saciedade, ter um comer normal que não tem alimentos proibidos, que não tem alimentos gordos, que não tem porcarias. É simplesmente comida. E dentro da comida eu posso escolher hoje comer uma bolacha recheada e tá tudo bem, não é uma porcaria. Mas eu posso ter uma base que eu como comida. Arroz, feijão. Arroz não é vilão. Massa não é vilã. Pão não é vilão, nada é vilão se você come com equilíbrio, se você tem uma base de alimentação saudável, de comida de verdade. Então, a gente precisa desmistificar um pouquinho essa mentalidade da dieta, desconstruir isso, né? E começar a criar uma mentalidade de comer normal. E eu te falo isso, Letícia, porque assim, quando eu cheguei no auge do meu tratamento, né, com meus transtornos, que eu tava realmente tendo crises severas, né? Eu falo lá na minha página do Instagram, eu falo nas minhas palestras que teve um dia que eu comi 11 pastéis de feira e um pote de sorvete. E foi esse dia que eu falei, ou eu me trato ou eu vou morrer desse jeito, entendeu? Então, desconstruir foi fundamental para mim, entender que não existe um alimento gordo. Teve uma fase que eu não temperava salada, porque eu achava que azeite era gordura, que não precisa, né? Que eu não comia salada de fruta porque misturar frutas é trazer mais caloria. Não dá pra gente viver desse jeito, né? E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu estou há 11 anos sem ter uma mentalidade da dieta. Acabou o efeito sanfona, acabou pensar em comida o dia inteiro, acabou tudo isso. Então, existe um comer normal e natural que, se a gente aprende, é totalmente viável e a gente fica muito mais feliz. Com certeza, pode comer o pastelzinho da feira, Tá, né? tudo bem, adoro um pastel de feira. Então tá, das coisas que dá pra gente fazer em casa, você falou da gente não se culpar, né? Me ajuda a lembrar, falou da... não ter tanta disponibilidade. Isso, mas também não restringir. Tentar comer coisas naturalmente, né? Comida mesmo, arroz, feijão, seu pãozinho, comer normal, né? Um comer normal, sem colocar um alimento como grande vilão. Isso é péssimo pra mente, né? Se você taxar aquele alimento como vilão, putz, vai ser muito difícil pra você manter um equilíbrio. E eu considero que tem 2 coisas que, assim, viraram a minha chavinha, né, no meu tratamento, que foi incluir exercício físico sem que seja para perder caloria. Isso é fundamental. Então, encontrar um exercício que você goste, que você sinta prazer e que você não tá olhando quantas calorias você tá gastando. Esquece, joga fora a balança. Eu te digo aqui com propriedade. Joga fora a sua balança. Para de contar a caloria. Vai ser libertador para você e você vai ver que fazendo isso, você vai sair desse lugar de preciso perder 1 quilo. Não existe. A mulher oscila. Época menstrual, a gente oscila, retém mais líquido, então esquece contar peso e caloria. E buscar um exercício que você gosta vai ser maravilhoso, porque você vai começar a se exercitar sem pensar na caloria. E mais uma estratégia que eu criei, que eu acho que assim, eu acho que foi a grande virada para mim, Letícia, que foi a meditação. Eu procurei vários modelos de meditação, a que eu mais me identifiquei foi a transcendental, que é a que eu pratico até hoje, amo. E eu acho que permitiu que eu desse um zoom out, sabe? Do meu problema. E eu conseguisse ver um pouquinho de fora. E nos momentos ali que eu tava com medo, que eu tava me sentindo culpada, eu consegui praticar mais autocompaixão. E a autocompaixão foi fundamental para eu conseguir olhar pra mim mesma e falar, putz, Bela, tá tudo bem. Você não precisa fazer tudo isso com você mesma, sabe? Tá tudo bem se você tá acima do peso agora, você pode voltar a comer arroz e feijão, seu corpo vai se reequilibrar. E foi isso que aconteceu. Eu demorei um tempinho pra começar a perder o peso que eu tava, né, com sobrepeso, principalmente por causa da bulimia, que gera, o corpo, ele sente que a qualquer momento vai sair, então ele acaba retendo a caloria. E aí, em alguns meses,
eu segurei a onda da ansiedade, falando tá tudo bem estar com sobrepeso, e meu corpo foi perdendo naturalmente sem dieta, e voltei a me reequilibrar. Hoje eu sou uma pessoa que, se falar em dieta, eu fujo. Não existe dieta na minha vida. Mas eu entendi que esse olhar de autocompaixão e de entender meu processo e olhar para mim mesma e falar: várias pessoas já me abusaram, eu já permiti ser abusada, então assim, eu não vou mais me abusar, não vou ser eu mais a fonte de, sabe, de ficar me martirizando e sofrimento, não. Então a meditação me trouxe isso muito forte, e é uma coisa que eu carrego até hoje, assim. Que legal. E você acha que, de repente, criar uma relação com a comida também pode ajudar, sabe? Essa coisa de repente, preparar o seu próprio alimento, conhecer um pouco mais dos alimentos, pode ser uma estratégia? Sim, com certeza. A gente tem aí o Mindful Eating, né? Que é o processo meditativo dentro da alimentação, que é uma das ferramentas da nutrição comportamental para que o tratamento de um transtorno alimentar evolua, né? E o Mindful Eating, basicamente, é você se conectar com aquele alimento com uma atenção plena, você cozinhar o alimento com atenção plena, você comer o alimento com atenção plena. É uma prática, é um aprendizado. E é fundamental você começar a se conectar com esse alimento que você está cozinhando, entender que ele é só um alimento, que ele não é uma caloria, que ele não é nada disso. E que ele está nutrindo o seu corpo, e que esse corpo permite que você esteja viva, apesar de tudo que você está fazendo com ele. Quando eu entendi isso, eu falei: caramba, eu estou machucando pra caramba o meu corpo, e ainda assim ele está dando conta. Então, assim, esse olhar, sabe, de falar: não, peraí, deixa eu olhar para tudo de bom que ele tá me proporcionando, e o peso é só uma coisa que vai mudar com o tempo, né? Sim. Então, sim, o Mindful Eating eu acho que é uma ótima ferramenta para quem quer voltar a se conectar com a alimentação de uma maneira muito mais intuitiva. Legal. Tem uma pergunta aqui, mas que, pelas coisas que você já falou, eu acho que eu até sei, né? A pessoa perguntou se serve também para emagrecer, a hipnoterapia. Mas assim, se vai tratar a compulsão, acho que eu vi em algum vídeo seu que você falou que nem todo mundo que tem compulsão chega a, de fato, ganhar muito peso. Ganhar peso, Temos muitas pessoas magras, compulsivas, né? Entendi. A hipnoterapia, sim, ela ajuda a emagrecer, mas não é o meu foco, porque eu não tô focada na estética. Eu tô focada em saúde. Então, sim, se existe um sobrepeso e uma demanda de que aquela pessoa perca peso, a gente tratando o comportamento compulsivo, ela vai emagrecer. Em quanto tempo? Não sei. Vai variar de corpo para corpo, né? Eu demorei uns 6 a 8 meses para perder peso quando eu parei de ter compulsão. Tem pessoas que, tratando comigo, no próximo mês já perderam 4, 5 quilos. Vai variar, mas não é para esse lugar que a gente está olhando. A gente está olhando para o que é que leva você a ter sobrepeso, e se mudar esse comportamento, acabou. Você vai perder peso no tempo que for preciso. Exato. E é o que você acabou de falar pra gente, né? Não foca nas calorias. Vai fazer um exercício pensando na sua saúde, no seu bem-estar, Isso né? é tão difícil, né, Letícia? Porque quando que a gente aprende na vida a fazer um exercício que a gente gosta? Sim, é muito difícil mesmo. Tá muito focado. A gente Só lá, em estética, anos 2000, Britney Spears com a calça baixa, umbigo de fora, e todo mundo olhando e falando assim: eu quero essa barriga negativa, né? Então, assim, foi construída uma ideia de que eu preciso ter esse corpo, e que agora a gente estava começando a desconstruir até chegar o Instagram e o TikTok com tudo, que voltam filtros e volta essa imagem do corpo perfeito, Sim. que precisa ser desconstruído, né? Então, o exercício, ele deve entrar num lugar de prazer. E tá bom, se você não sente prazer, se você nunca gosta, faça porque precisa, porque o seu corpo precisa funcionar. Encontre algo que você consegue fazer minimamente sentindo um prazer ali e execute, porque não dá pra viver sem exercício físico. E é o desafio de todo mundo, inclusive o meu, colocar na agenda, priorizar isso. Mas assim, não deve ser a prioridade perder peso e diminuir calorias ingeridas. Exato, aqui, ó, exato. Até porque o que eu tô tentando focar agora, por exemplo, é assim, eu não quero ficar velha, entrevada, sabe? Exatamente. E se a gente não faz exercício, você... Né, aquela crença também que as pessoas têm de que quando envelhece, você vai ficando doente mesmo, você sente dor ali, dor aqui. Não precisa isso é uma crença. ser assim, exato. Vai ser assim se você não fizer nada para que isso seja diferente, né? Então, acho que
a sociedade foi colocando tanta coisa na nossa cabeça, né? Que a gente foi acreditando, tem que ter o corpo tal, então tem que emagrecer, tem que fazer exercício para emagrecer e não para você ser exercício saudável. é aeróbico, né? Exato. Tipo assim, vai fazer aeróbico. Eu lembro, né? Eu fazia muito 1 hora de aeróbico. Hoje, quando você estuda, você entende que assim, cara, aeróbico você pode deixar de lado, mas foca na musculação que vai gerar muito mais resultado. Então, você tem 1 hora, e 40 resultado de minutos saúde, que a gente tá falando, mas que, consequentemente, também vai acabar fazendo você perder peso, se é o que você quer, né? Então, assim, foca 40 minutos musculação, 20 minutos de aeróbico, mas o aeróbico não deve ser o foco. O foco é construção de massa magra, massa muscular, que vai aumentar seu metabolismo, que vai permitir que você tenha saúde, que você tenha uma velhice podendo se limpar sozinha, coluna, levantar sozinha, né? Sim, com certeza. É isso. Você acha que as pessoas, como você falou, né? A hipnoterapia é nova ainda, né? Querendo ou não. Sim. Você acha que as pessoas ainda têm muito preconceito com certeza. hipnoterapia? E medo, às vezes, né? Achando que sei lá. Sim, existem vários mitos por trás da hipnose, vários medos, até porque quando a gente fala em hipnose, o que a gente vê na TV? Show de palco, uma pessoa que esquece o nome. Em desenho infantil, é sempre o vilão que pratica hipnose e controla, né, aqueles outros personagens. Então, sim. E aí as pessoas acham que tem religião envolvida, que existe regressão para vidas passadas, e não é nada disso, né? Não é algo que você perde o controle, você não dorme, você não fica inconsciente, não é nada disso. É um estado que, sim, a gente acessa uma profundidade da mente, mas você tá no controle de tudo. Igual quando você tá vendo um filme de terror. Igual quando você tá dirigindo e fazendo o mesmo caminho todo dia, e você vai no piloto automático. Pegou uma programação automática, tá em hipnose. Então, não é nada do que falam. Existem vários mitos, ainda existe muita resistência, mas eu acredito que cada vez mais as pessoas estão abertas. Por quê? Porque já tentaram muitas coisas. E aí tentaram muitas coisas, estão desesperadas e falam, o que mais que eu posso tentar? E acaba chegando na hipnose. 100% das pessoas que chegam pra mim já tentaram várias coisas, né? E falam, será que dessa vez vai? E eu explico por A mais B que dessa vez vai, que a chance é muito grande de ir. Por quê? Porque acessa tudo isso que racionalmente a gente não consegue acessar. Sim. Fala pra gente alguns desses mitos que tem, né, na hipnose. Para as pessoas já tirarem isso da cabeça. Mito também. De que acessa uma vida passada, tá? Então, não, isso é uma crença. Mito de que você perde o controle, então o hipnoterapeuta vai te controlar, sabe? Assim, ele vai falar alguma coisa, tipo, você passa a senha do banco. Não existe isso, né? Vários casos, por exemplo, que saem na TV, de hipnólogos que abusaram a mulher porque ela estava num estado de transe. Isso não é real. O abuso acontece independente da hipnose, pessoal. Quantos médicos a gente não sabe que abusaram? O abuso acontece não é por causa da hipnose. No estado de hipnose, você não perde o controle do seu corpo, você não fica paralisada. Você simplesmente acessa uma programação. Então, se acontecer algo, eu vou abrir o olho e simplesmente vou falar ou vou levantar. Então, não existe um estado que você fica vulnerável, entende? Isso é um mito, mas ainda acham que é desse jeito. E o que a gente usa no consultório não é nada disso. Eu acho que, inclusive, Letícia, isso é algo que faz com que as mulheres não busquem homens para fazer esse tipo de terapia. Verdade. Porque tem bastante medo e nós mulheres sabemos que a gente vai se resguardar de tudo aquilo que possa gerar um problema. Então, são mitos, mas a nossa sociedade tem essa questão, né? E que é válida e que vai acontecer independente da hipnose. E que é bom a gente falar também. É bom a gente falar, é a realidade. Exato. Voltando à compulsão. Tem alguma coisa que a pessoa não... Né, a pessoa sabe que ela é compulsiva, tem um transtorno compulsivo. O que ela não deve fazer de jeito nenhum? Algumas coisas já até sei, né? Então, não vai restringir completamente a alimentação e não se culpar. Mais alguma coisa que ela não deve fazer de jeito nenhum, que de repente ficam falando por aí, não sei. Colocar todas as expectativas dela num remédio que vai fazer ela emagrecer. É real, então, acontece, às vezes o medicamento ele é uma ponte necessária, se bem colocado, se com um psiquiatra ou um endócrino especializada que entenda que é necessário, tá tudo bem, é uma ponte, ótimo, existe, tá aí pra servir a gente, mas não faça isso sem um médico olhando e não faça isso colocando todas as suas expectativas em cima da canetinha.
A canetinha não vai resolver sua questão emocional, ela não vai resolver sua mentalidade. Acabou a canetinha, o que vai acontecer, entende? Então, é entender isso, que ele pode ser uma estratégia, mas que não coloque toda a sua expectativa e seu dinheiro dentro dessa ferramenta, porque você vai acabar parando o tratamento. Uma hora, ninguém usa para a vida inteira. É isso E que eu ia quando falar. você parar, você vai ter um reganho muito maior do que você tinha, tá? Então, é frustrante. Você gasta dinheiro, você gasta energia, você coloca expectativa. E quando para, você ganha mais peso do que você estava antes. Então, é importante você entender isso. Pode ser uma ótima opção, desde que bem colocado dentro de um processo de tratamento. Eu acho que o maior problema é que hoje as pessoas se automedicam, né? Sim, sim. E aí é um problema, aí é pior, porque como você falou, você não vai usar o remédio, a canetinha a vida inteira, porque, né, talvez seja capaz de morrer até, porque não é feito pra isso. Teve um caso, né, semana passada. É verdade. Teve o caso de uma recente. menina que morreu e ela tava se Usando automedicando. a sim. canetinha, né? Então, assim, é real, né, e precisa ser usado com atenção e com alguém que olha e entende por que tá usando isso, né. Sim. E com acompanhamento, como você falou, né? Sim. Você acha, tem alguma coisa importante que você acha que deva falar agora sobre compulsão, algum alerta ou mais sintomas para a pessoa ficar esperta, de repente buscar ajuda? Eu acho que o grande alerta, Letícia, é que a compulsão não vai embora sozinha, tá? Muitas vezes a gente tá com um foco que a gente consegue controlar a compulsão. Vou dar um exemplo. Nossa, eu vou me casar. E eu quero casar magra, eu quero entrar naquele vestido. E aí eu consigo, ao longo de um ano, controlar bem minha compulsão. Eu tenho um objetivo muito claro que eu quero cumprir. Eu uso minha força de vontade, eu vou lá e faço. Os 5%. 5%. A hora que você chegou no objetivo, você vai precisar de outra estratégia. Então, assim, a compulsão, ela não vai embora sozinha. Você pode transicionar, né? Poxa, eu agora não estou comendo porque eu vou casar e eu quero estar magra, mas aí eu vou lá, eu compro em excesso, ou eu bebo em excesso, eu faço exercício em excesso. Então, cuidado e atenção, porque a causa da compulsão tá aí. Ela não vai desaparecer, não existe mágica. Então, cuidado para você não se iludir achando que não, eu tô no controle, olha só. Porque a hora que ela volta muito mais forte. Inclusive, muitas mulheres que passam comigo falam, Bela, parece um monstrinho que tá dentro de uma jaula. E a hora que abre a jaula, ele sai e eu não consigo controlar. Essa é a sensação. E quem não trata a causa sente que o monstrinho tá lá, é uma sombra que tá aqui. A qualquer momento pode aparecer. E é isso mesmo. Então, é ter essa consciência de que ele não vai embora sozinho, a não ser que você crie uma estratégia e um tratamento para que isso aconteça. E é totalmente possível. É isso aí. Tem várias ferramentas. Várias. Tem a hipnose, que a gente conheceu um pouquinho hoje. Isso. Falamos, acho que também deu para o pessoal, né, entender o que é hipnose, o que não é, né? Dá para tratar tudo, então, que seja relacionado às emoções, certo? Qualquer questão que a pessoa tenha que seja de fundo emocional, ela pode tratar com hipnose também. Inclusive, o que não tem um fundo emocional, mas que a gente pode ter uma melhora do quadro, como, por exemplo, dores crônicas. A gente não vai curar dor crônica com hipnose, mas a gente consegue controlar as dores com estados mais profundos de hipnose. A gente consegue trabalhar o emocional para que isso não impacte tanto no sintoma dela. Então, eu falo assim, qualquer coisa vem que a gente vai ter uma melhora. Inclusive, na semana passada, eu atendi um caso de uma mulher compulsiva que ela tinha uma síndrome miofacial. É uma síndrome que os músculos ficam muito rígidos e ela sentia muitas dores, muitas câimbras. E eu ensinei para ela um estado de hipnose que não é o estado que a gente faz a terapia, mas que gera um relaxamento. E ela passou uma semana que ela me mandava mensagem todo dia falando, Bela, há 5 anos eu não vivo sem dor como eu vivi. Porque eu acessei um estado de relaxamento e quanto mais relaxada eu tô, menos tensa eu fico e vai virando um ciclo virtuoso, quebra o ciclo vicioso da dor. Então, assim, a gente consegue ter melhora em quadros que não são necessariamente tratados com a hipnose. Casos de câncer, pessoas que estão com tratamento de câncer, lá no Hospital da USP tem um estudo e a gente aplica a auto-hipnose em pessoas que estão em tratamento e diminui o efeito colateral do tratamento. Uau. Então, assim, a gente pode usar para muitas coisas, né? Um tratamento dentário que você não quer usar anestesia, dá para usar hipnose. Parto natural,
sem analgesia, também dá para usar a hipnose. Então, assim, dá pra gente usar para basicamente tudo, né? E mesmo aquilo que você fala assim, tá, mas isso aqui não tem um fundo emocional, mas dá para gerar uma melhora no quadro. Que legal, muito bom. Isabela, foi um prazer. Obrigada por ter vindo. Tenho certeza que vai ajudar muita gente a tirar esses mitos da cabeça e, de repente, até procurar ajuda, né? Quem tiver aí com alguma questão. Letícia, eu agradeço o seu convite. Para mim é um prazer estar aqui, porque o meu grande propósito é falar sobre isso, é ajudar mais pessoas. E o seu trabalho é muito bonito, de falar sobre tudo aquilo que permite que a gente seja mais feliz, mais leve. Eu acredito muito nisso. Não existe só uma ferramenta, existem várias. E tem aquela que a gente se conecta mais, né? Exato. Então, que legal que esse é um espaço que a gente pode falar sobre várias ferramentas, que eu tenho certeza que vai impactar muito a vida das pessoas. Obrigada. Eu que agradeço. E olha, se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, que é muito importante para o canal crescer, tá certo? Também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo, que é muito importante, porque com certeza você conhece alguém que tá precisando ou da hipnose, né, para qualquer coisa ou até para compulsão alimentar. Então compartilha aí com todo mundo. Tchau, gente!